Bom, então chegamos aqui na Idade Moderna. Nós vamos fazer um retorno rápido aqui para a gente ver alguns pontos no nosso mapa. Deixa eu abrir um pouquinho mais isso aqui. Acho que fica melhor lá no vídeo. Bom, aqui a gente viu, né, na aula passada, desde aí o final do período do Império Romano. Passamos aqui para a gente ver como que as sociedades estavam se organizando. Esse vídeo aqui, esse mapa, né, essas imagens, elas foram retiradas daquele vídeo A Origem do Mundo, que estava disponível lá no Moodle. Nesse período aí de 27 a 1º, eu vou deixar aberto tudo do Moodle para vocês. Eu vou disponibilizar tudo no Moodle novamente, todos os módulos, tudo que tem no Moodle para vocês verem, e quem aí perdeu algum e tudo, poder então voltar lá, ver o vídeo ou se atualizar, pegar o material, tá? E aí vocês conseguem ver também esse vídeo novamente, é bem legal. Mas então, desse período, então, nós temos o início da Idade Média, né, caracterizado o início da Idade Média com essas divisões dos principais territórios, dos principais territórios medievais, ali, as primeiras monarquias, os primeiros reinos monárquicos. E aqui, como eu falei para vocês, o Umayyad Califato, né, esse califado árabe, que vai expandir o seu território aqui, ó, todo o seu domínio aqui pelo norte, principalmente pelo norte da África. Ele vai fazer aqui uma resistência, que ele vai fazer um ataque, na verdade, à Península Ibérica. Né? Aqui a Península Ibérica, que vai então, durante muito tempo, ele vai ser um grande império também, esse Império Árabe. Vai ser um grande império, vai ser dividido depois, mas vai ser um grande império durante muito tempo. E aí na Baixa Idade Média a gente tem aqui Córdoba, na Península Ibérica, e aí que os dois que eu falei para vocês, que eu não lembrava o nome, Astúria e Navarro, que vão ser os únicos territórios que vão fazer resistência a essa dominação árabe, né? E o Reino de França também, o Reino de Frânquia, que na época se chamava Frânquia, vai fazer essa resistência aí para que os árabes não entrem aqui mais adentro na Europa, e eles vão ficar muito tempo aqui na Península Ibérica. Exatamente esse evento aqui que vai ser uma base para que depois a Europa ela se utilize das cruzadas para invadir o Oriente Médio. Tá? Então isso daqui vai ser as próprias cruzadas que vão vir para cá, para o Oriente Médio, vão meio que ser uma represália deste movimento aqui dos árabes. Né? Bom, então nós temos aí a Baixa Idade Média, como nós falamos na aula passada. A Média Idade Média, você já vem aqui Portugal, Leão, Castilho e Navarro, França já bem menor. Aqui o que eu falei para vocês, que até o século XIX, esse território aqui composto onde será, né, onde grande parte dele vai ser a Alemanha, é ainda o Sagrado Império Romano, meio que um resquício de toda essa cultura, de todo esse movimento do Império Romano. Depois isso vai ser dividido, aqui a gente tem a região da Itália, a França vai crescer um pouquinho mais, e aquilo que restar aqui, junto com a Hungria e com a Polônia, e mais outros territórios vão se unificar para se tornar a Alemanha. Aqui a gente já tem a expulsão, a gente já está na Média Idade Média. Lembrem que a Média Idade Média é ali por volta do século XI, século XII. Então a gente ainda tem aqui praticamente metade do território da Península Ibérica ainda sob domínio árabe, mas com uma certa já resistência dos povos ibéricos, a formação de Portugal e tudo mais. E na Alta Idade Média nós temos já aqui, que é o período em que as cruzadas vão acontecendo, nós temos, vão iniciando, né? Nós temos aí ainda uma parte da Península Ibérica sendo
comandada aí, sendo parte do que restou do Império Árabe, que ainda era bastante coisa. Então, esse evento aqui vai ser um dos pontos que vão motivar a Europa a empreender as cruzadas aqui para o Oriente Médio. Já que eles estão por aqui, a gente já agora enfraqueceu, vamos agora por um outro lado e tentar e fazer uma certa represália aí a todo esse movimento. Então esse é o período da Alta Idade Média. A gente vê aqui o Sagrado Império Romano, a França um pouco já maior, uma divisão de terras aqui entre a França e a Inglaterra, que vai ser aqui a rivalidade histórica entre a França e a Inglaterra. Então, tanto a França como a Inglaterra vão disputar territórios aqui, e a Inglaterra vai ficar um tempinho com alguma parte do território da França, até a galera expulsar todo mundo daqui. Aqui essa briga entre esses dois povos aqui, a Islândia e parte da Noruega, a gente vê naqueles seriados que a gente vê lá o The Last Kingdom, ou aquele, o nome daquele bem bacana do Ragnar, meu Deus, esqueci o nome. A gente vê esse período aqui não é o Templários, não sei, não vi Templários, não vi, é o outro, é o droga, nossa, me fugiu o nome. Vikings, isso, exatamente, Gabriel, obrigado. A gente vê justamente esse período aqui na verdade é mais entre média, Idade Média, e período assim de transição entre a média Idade Média e a alta Idade Média. A gente compreende ali esse período aí da série Vikings, do The Last Kingdom e tudo mais, né? Bom, que é a mesma coisa, o mesmo período histórico, só muda a narrativa, né? The Last Kingdom, a narrativa é inglesa, Vikings, a narrativa é através dos povos vikings, né? Bom, e aí vimos então o período do pré-renascimento aí, um pouco aí no início do século XIV, pré-renascimento e navegações, o início das grandes navegações a partir do século XV, e as primeiras colônias, né, que vão se surgindo aqui, por exemplo, colônias portuguesas, tá vendo? As colônias portuguesas ao redor da África, colônias portuguesas aqui, tem várias, o início do período de colonização. E ainda temos aqui o Sagrado Império Romano, já não é mais citado nesse período, já não é mais colocado como Sagrado Império Romano. Existe uma organização aqui desses territórios, né, que vão diminuindo cada vez mais. A França vai ficar maior, a Itália vai ficar maior. Então aqui um período mais de organização mesmo dos territórios como nós conhecemos hoje. O período do Renascimento, a Áustria aqui, ou a Polônia, como eu falei para vocês, como já parte desse território. Volta. Opa, eu fiz besteira aqui. Oxente, sai daqui. Pronto. E aqui a gente tem então já uma Europa mais organizada em termos das principais potências, né? Não vi. Ele, se eu não me engano, é do Prime, né? Esse Imortais. Eu não assino Prime. Eu não assino. Eu assinei Prime, mas não gostei muito não, aí eu parei. Eu acho que agora diz que tá melhor, né? Não sei. Fala sobre o que esse período aqui do Renascimento? Bom, então aqui, né, nós... beleza, não conheço. Eu conheço a série, mas nunca vi. Bom, então aí aqui a gente tem a organização no Renascimento, as principais potências já em plena atividade. Isso daqui é o início, principalmente nesse eixo aqui, França e Inglaterra,
né? Itália vai ser bem participativa, porque o Renascimento ele inicia na Itália, mas esse eixo aqui vai ficar muito forte, porque é aí que nós temos, a partir do Renascimento, né, e a própria composição da modernidade, nós temos no século XVI, a França e a Inglaterra como grandes potências, e no final do século XVI para o início do século XVII, nós temos então aqui o racionalismo na França e o empirismo na Inglaterra. Vocês podem ver aqui que, voltando um pouquinho, desde o Renascimento, né, nós já temos, a partir das grandes navegações, aqui, ó, vamos voltar mais um pouquinho, ó, pré-renascimento e o início das grandes navegações, como eu falei para vocês, as colônias começam a se formar. Na época do Renascimento, nós já temos as colônias portuguesas nos novos e outras colônias da Espanha, né, no Novo Mundo, tá? A composição, o Novo Mundo já começa a aparecer aqui, e as colônias do Novo Mundo vão ficando cada vez mais presentes. Então nós temos já aqui no Novo Mundo colônias portuguesas, inglesas, francesas. Então temos já a grande expansão da colonização no período da modernidade. Modernidade e colonização são dois elementos bem próximos aí, que vão influenciar bastante o movimento europeu e o movimento americano como um todo, né? O movimento do Novo Mundo. Bom, então aqui no século XVI, se vocês têm dificuldade, por exemplo, em fazer essa conta, né, sempre pega os dois primeiros dígitos e diminui de 1 para ter o século. Então, os anos 1700, o século é 16, e assim vai, tá? Sempre o cálculo é esse. Pega os dois primeiros dígitos, diminui 1, dá o século. Então, aqui nós estamos no século XVI, período das grandes navegações, já com várias colonizações bem firmadas. E essa disputa aqui, no caso, o racionalismo na França e o empirismo na Inglaterra, que vão, então, a partir do século XVII, ganhar espaço nos meios acadêmicos. Vemos ainda aqui, ó, anos 1800, nós não temos uma Alemanha bem definida territorialmente. Nós temos o Reino da Áustria e o Reino da Prússia, que vão ficar no lugar ali, principalmente a Prússia, no lugar da Polônia, né? O Reino da Áustria e da Prússia como reinos mais fortes. Inclusive, essa relação aqui, que são os reinos mais fortes, né? Os territórios mais fortes desse grande território, que vão permitir essa unificação, e que vai permitir a composição dos povos germânicos, antigos povos germânicos, que vão se identificar e formar essa nova nação que vai ser chamada Alemanha, né? Germânia. Bom, então aqui nós temos o período dos anos 1800, século XVII, racionalismo na França e empirismo na Inglaterra, como duas grandes potências aqui acadêmicas. Meados aí de 1850, a gente já tem aqui, né, uma unificação. A Alemanha começa a tomar forma, mas vocês veem aqui que estão de cores semelhantes, porque apesar de serem dois territórios, a Alemanha e a Áustria, tudo isso aqui já é e vai ser parte do território alemão. Então, Alemanha e Áustria aí como duas grandes potências irmãs ou aliadas. Então, nós temos aqui o início das atividades. Aí eu tenho Kierkegaard como um grande filósofo na época, Kant também um pouco antes disso, Hegel. E apenas em 1879, o Laboratório de Psicologia do Wundt, né, que vai permitir então a categoria, o reconhecimento da psicologia como ciência, né? Então, vamos mais... Cadê? Já acabou? Acabou, então é isso mesmo, esse é o último desse... Então nós temos somente a partir da segunda metade do século XVII
é que nós vamos ter aí então essa século XIX. Eu errei aqui, gente, eu ensinei errado para vocês. É sempre mais um, tá? Então, a partir da segunda metade aqui do século XIX é que nós vamos ter a composição do laboratório. A Alemanha já está formada a partir de 1830, 1840, e aí a Alemanha já forma-se, já temos um território alemão formado, e o primeiro laboratório de psicologia vai ser então em 1879. Beleza? Esse momento aqui nós já temos a modernidade bem estabelecida, né? Nossa, o cara saiu. A modernidade bem estabelecida e com as grandes ciências aí a partir dos seus métodos experimentais, como a gente viu lá em História da Psicologia, já bem determinados e que vão influenciar o aparecimento ou o fortalecimento, na verdade, né, da psique como objeto de estudo. O método científico, então, vai ganhar legitimidade no conhecimento através da mensuração da natureza, e isso vai atingir, no século XIX, a nossa ciência psicológica. Vimos já, então, o racionalismo também em História da Psicologia, lá com Descartes. Isso tudo a gente já falou em História da Psicologia. Vocês veem que é o mesmo material, até porque isso vai seguindo desde lá o período da psicologia pré-científica, e a gente já está nesse momento aí de união, de transição até a psicologia científica. Então temos a influência do racionalismo lá da França, né, toda a composição do racionalismo, e do empirismo como elementos importantes, como a gente viu lá, Berkeley, Locke e o David Hume, como os elementos do empirismo. Beleza? Um ponto importante aí então disso é a influência do Kant, né, esse período do século XVIII, século XIX, nós temos uma influência muito grande de um movimento que vai ser típico da Alemanha, chamado Romantismo, no qual Kant é uma das figuras mais importantes aí neste período, e é chamado de romantismo, diferentemente do romantismo que atinge o movimento romântico, que atinge a literatura. Esse romantismo alemão é assim configurado porque a Alemanha, como já a gente conversou na aula passada, ela acaba tendo uma grande diferença na sua composição acadêmica e na sua compreensão de ciência, e vai se destacar por essas novas metodologias, essa nova forma de estudar a psique, ou de colocar a psique como objeto de estudo. E o restante da Europa, principalmente aí o eixo Inglaterra e França, vão acabar considerando a Alemanha romântica, ou seja, vendo a ciência ou vendo o próprio ser humano e a natureza de uma forma mais romantizada. Isso vai ser, então, caracterizado como um movimento romântico dentro da própria filosofia ou dentro da própria ciência. E o Kant, ele vai ter um papel especial nisso, assim como vários outros nesse movimento romântico. O Kant não é o iniciador disso, mas ele vai ter um papel bem importante nesse movimento, nessa concepção, porque ele vai, depois aí dos seus períodos mais escondidos na filosofia, vai se destacar pelos seus escritos críticos. O Kant tem 3 escritos, o seu período crítico tem 3 escritos, que é o Crítica da Razão Humana, Crítica dos Valores, meu Deus, agora eu me esqueci o nome dos. Crítica da Razão Humana, Crítica da Razão Prática e Crítica dos Valores, é isso? Crítica dos Valores, eu acho que é isso. Crítica da Moral, não lembro agora o terceiro. Meu Deus, me fugiu o terceiro. Tudo bem, Giovana, sem problema. Tá? Depois só acessa o material, tá?
Não tem problema não. Vai lá cuidar do seu filho. Eu sei como é que... Nossa, criança pequena é complicado agora. Vai lá, boa sorte. Bom, então aí, na crítica da razão, na primeiro escrito crítico, né, do Kant, nós vamos ter a discussão sobre esse movimento que o racionalismo e o empirismo trouxeram para a Europa. E aí o Kant vai reafirmar que o homem ele é tanto dotado de sentidos como dotado de razão. E ele vai tentar fazer meio que uma conversa entre o racionalismo e o empirismo, entre essa concepção que o racionalismo e o empirismo trazem para a ciência e para a filosofia. E ele vai então afirmar que o homem tanto é dotado, o ser humano tanto é dotado de sentidos como é dotado de razão. A razão ela entrega, os sentidos ela entrega a natureza, a causalidade, e a razão ela existe mesmo que também, independente dos sentidos, coisa que é diferente do que os empiristas afirmavam. Lembra que os empiristas afirmavam que a razão ela só poderia existir dependendo dos próprios sentidos. E quem afirmava que a razão era independente dos sentidos eram os racionalistas. Só que os racionalistas então diminuíam a importância dos sentidos. O que o Kant vai fazer? Ele vai então tentar meio que resolver esse problema, dando então o ser humano, tal como David Hume já havia falado, que o ser humano é então um misto de vida, é meio que dotado de dimensões, então ele é dotado tanto de sentidos quanto de razão, e ambos são importantes para o conhecimento. Tanto o sentido quanto a razão são importantes para o conhecimento humano. Os sentidos e as experiências vão fornecer o material, e a razão e o pensamento vão determinar a forma como esse material é processado, ou como esse conhecimento vai ser dado. Então, o que vai garantir, o que vai caracterizar então essas formas dos sentidos e da razão é justamente a situação, é o contexto, é a história, o modo como nós vivenciamos vai constituir também o mundo, porque tudo vai se adaptar à consciência e vice-versa. Então nós vamos ter na mente humana ou na própria consciência que já toma aí a sua forma característica de mente, lembra dos processos conscientes, nós vamos ter uma dupla relação, ou uma relação dual. À medida em que a consciência se forma, ou se organiza, ou se adapta aos contextos e às situações cotidianas desse indivíduo, e ela vai estar adaptada e organizada a partir de cada contexto histórico, ou seja, o modo que essa mente se organiza, ela não é igual em nenhum lugar. Então o modo como essa mente se organiza na Alemanha é diferente da forma francesa, é diferente da forma inglesa. Então existe uma influência muito grande do contexto, existe uma influência muito grande da história, da historicidade, nessa forma como essa consciência vai então se organizar. A situação vai determinar o modo em que o indivíduo constitui o mundo e vice-versa, enquanto o mundo constitui esse indivíduo. Então a ideia de que a relação é dual, nós, o pensamento, a nossa experiência, nós constituímos o mundo e somos constituídos por ele. Da mesma forma em que nós determinamos as coisas do mundo, nomeamos, estudamos, caracterizamos essas coisas do mundo, o modo como nós compreendemos essas coisas também constitui a nós como seres humanos. É isso que o Kant vai chamar de elemento psíquico. Tanto é que o Kant vai superar a dicotomia razão e sentidos, razão e experiência, através de uma tricotomia, ou seja, 3 elementos ao invés de 2. E aí a gente tem o triângulo. Eu não sei se esse... Não tem. Lembra que quando a gente quer simbolizar o indivíduo, nós simbolizamos filosoficamente pelo triângulo. A gente simboliza pela trindade, pelo triângulo. E aí aqui na base do triângulo ficam então razão e a experiência na base desse indivíduo, na base da constituição das dimensões do indivíduo, e
cria-se, busca-se uma instância superior a essas duas, do qual vai organizar, se formar, se adaptar à medida em que essa relação entre os sentidos e a razão vão também se organizando. E a isso o Kant chama a atenção para a psique, aquela psique do Sócrates, aquela ideia de psique como sede das atividades morais e pensantes do ser humano. O próprio Kant vai discutir também moral, a ideia de moral, no Crítica da Razão Prática, né? E aí a gente vai ter a ideia de que existe um elemento, algo, uma instância, uma dimensão diferente para organizar essa forma de comunicação com o mundo, essa forma de nós, enquanto indivíduos, constituímos o mundo por nossa razão, por nossa experiência. A gente determina como o mundo é visto, como o mundo é entendido, e isso, a forma como nós compreendemos o mundo, também determina como nós nos compreendemos. Então é uma relação que ela é dual, que ela é dualista e que ela é bilateral. Da mesma maneira em que nós constituímos o mundo, nós somos constituídos por ele. É isso o elemento psíquico no qual Kant vai destacar. Ele também traz então as noções de tempo e espaço, causalidade, elementos da razão, como pontos importantes aí para a constituição desse elemento psíquico. Ele vai então destacar que o mundo, né, não é objetivo. Então, quando a gente experimenta o mundo, lembra lá do Berkeley, né, daquela questão do perceber. Ele vai trazer isso também para essa discussão, aquilo que o Hume também já havia falado. Ele vai ter uma grande influência desses empiristas. Então ele vai dizer que não podemos experimentar a realidade toda, total. Se a gente não consegue experimentar toda a realidade, o mundo ele não pode ser objetivo. A cada momento da experiência, a cada momento da nossa experiência e do nosso pensamento, a cada momento em que esse elemento psíquico interage com o mundo e a partir dele também se constitui, nós experimentamos, tanto pela sensação como pela inteligência, como pela razão, apenas uma parte das coisas. Então a realidade objetiva não existe. Nós não temos uma realidade subjetiva. O mundo ele é subjetivo. Porque cada um de nós, cada ser humano, e aí se destacam mais, e a gente vê a importância desse destaque também das experiências individuais, das diferenças individuais lá em História da Psicologia, né? A gente viu isso, como essas diferenças individuais vão compondo também a ciência moderna, os métodos experimentais, e aqui o Kant já vem destacando, como a própria filosofia, já vem destacando que o mundo ele é subjetivo, porque cada um de nós experimentamos uma parte de uma realidade. Então essa realidade ela não é jamais objetiva, porque quando eu conheço uma dimensão, quando eu conheço o mundo, eu conheço apenas uma parte dele, uma fração dessa realidade, ou seja, conhecer a fração dessa realidade não é conhecer toda a realidade. Dessa forma, não temos um mundo objetivo, o mundo é subjetivo, porque depende disso, dessa parte de de como é o mundo para mim, o que se desvela, o que se mostra na experiência desse mundo para mim, né? Então a verdadeira forma de conhecimento é subjetiva, a verdade também é subjetiva. Não se conhece um objeto por inteiro. Cada vez que eu olho para uma coisa, eu apenas vejo, percebo, identifico, coleto informações de parte desse objeto. O que garante, o que tenta fazer, o que tenta buscar a garantia de um conhecimento inteiro da coisa é o hábito e a soma ou a característica de uma soma ou de uma própria ação de síntese dessa mente com a minha experiência. Ou seja, se vocês pegarem agora, por exemplo... Oh, meu Deus, errei. Se vocês pegarem, por exemplo, agora um objeto aí onde vocês estão, na sala, no quarto, na cozinha, olharem para um objeto, olharem para uma cadeira, ou para a televisão, ou até mesmo para o notebook de vocês, ou para o celular, vocês não veem esse objeto por inteiro. A cada momento, vocês
conseguem ver apenas uma parte. Vamos supor, se vocês estão usando um celular para acompanhar essa aula, vocês estão vendo apenas a face, a parte da frente, a parte da tela do objeto, mas ver a tela do objeto não é ver o celular por inteiro. Nós temos a parte lateral, a parte de trás, as partes que compõem o elemento por dentro. Então nós não temos nenhuma experiência objetiva das coisas, no sentido de ver a coisa ou de ter a experiência da totalidade da coisa. Então, por isso a experiência ela é subjetiva. A verdade é subjetiva porque a medida vai depender da medida em que nós experimentamos e da nossa experiência naquele momento para compor o conhecimento sobre aquela coisa. Ou seja, todo ponto de vista é sempre à vista de um ponto. Essa realidade é subjetiva, a verdade é subjetiva. Então isso vai começar a compor o modo como a própria ciência e a ciência dentro da Alemanha vai se constituir. Não existe objetividade. Então olha como isso vai contribuir para aquilo que nós falamos na aula passada em História da Psicologia, né? Como que a Alemanha vai se formar e vai se organizar de uma forma bem diferente das outras ciências, principalmente da França e da Inglaterra, que vão ser mais tradicionais, assim, por assim dizer, vão ser mais rígidas, vão ser mais rígidas com a forma de conhecimento. E aí o Hegel, nosso amigo Hegel, também vai contribuir bastante, porque ele vai defender tanto o uso da experiência como a razão, como o próprio Kant. Vai também falar que toda realidade é sentido, mas é também razão, pois essas não se separam. A diferença do Kant e do Hegel é que o Kant e o Hegel vão entender a realidade enquanto razão e sentidos um pouco diferente. O Kant vai falar que elas são independentes, mas interdependentes. E o Hegel vai dizer que elas são apenas interdependentes, elas não se separam, eu não posso compreender razão e experiência separadamente. O Hegel vai unificar mais ainda a relação entre experiência e razão. Também vai falar da temporalidade, da historicidade, ele vai dar essa mesma... Nossa, eu tô ficando rouco. Essa mesma... Quem? Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando ninguém. Vocês conseguem me escutar direitinho? Beleza. Eu não estou escutando outro som. Beleza, então. Só que o Hegel vai contribuir um pouco mais com essa questão da temporalidade e da historicidade. É lógico que o que eu estou falando para vocês aqui é bem pouco, é bem relativo para o modo como a gente está desenvolvendo essa disciplina, né? A contribuição do Kant é muito maior do que isso, tanto quanto a contribuição do Hegel. Estou destacando apenas alguns elementos para que a gente possa meio que amarrar aí o fio da meada e fazer essa relação. Beleza, Priscila. Volta aí. Faz o unboxing aqui com a gente. Bom, então vamos ter aí essa influência da temporalidade e da historicidade com Hegel muito maior. Né? Para o Hegel, vai existir uma mudança de pensamento de geração em geração. Então, assim, o Hegel vai tratar o modo como esse conhecimento vai se desenvolver a partir da história, ou seja, o tempo, o contexto, a história daquele momento, a história daquela geração, da composição daquela realidade, ela vai influenciar no modo como o ser humano conhece. Então, para o Hegel, além da experiência, né, e da razão como elementos importantes para a compreensão do conhecimento, o Hegel vai destacar a história como um elemento importante. Então não importa simplesmente apenas se... não tem como a gente apenas justificar o conhecimento através da experiência fornecendo material e da razão fornecendo o processamento ou o modo de entendimento. Também influencia aí na experiência e na razão a história, a historicidade, o tempo e o espaço do qual essa experiência e essa razão vão se relacionar
Então existe uma mudança de pensamento de geração em geração, o que vai então propor, primeiro, uma negação fixa do conhecimento, ou seja, a negação de um ponto fixo do conhecimento. Esse conhecimento vai ser tão transitório quanto a história, o próprio movimento histórico. Então o conhecimento muda de acordo com o tempo e com o lugar, e também entendendo então como essa razão como elemento progressivo com a história do mundo. A razão, então, ela vai ser entendida pelo Hegel, vai ser proposta pelo Hegel a partir do que ele vai chamar de espírito. E o espírito é entendido aí como meio que como uma vontade de conhecer. O espírito não tem aquela conotação religiosa. O espírito é meio que volição, é meio que uma ideia de vontade. Então existe uma vontade do homem de conhecer e uma vontade do mundo de conhecimento. Então só quem pode conhecer a totalidade das coisas, a totalidade de todo o conhecimento, é justamente o espírito do mundo, a história do próprio mundo, que conhece e se autoconscientiza. Ou seja, conforme o tempo e a história vão passando e vão se compondo, o próprio espírito do mundo se atualiza, se autoconscientiza. Ou seja, é o único que pode conhecer a tudo. É como se o espírito do mundo fosse aquela ideia da razão universal do Descartes. Só que o Hegel vai chamar isso de espírito do mundo, ou seja, uma vontade autoconscientizadora, uma vontade atualizadora do próprio conhecimento. Esse é o que o Hegel vai chamar de conhecimento objetivo. O conhecimento objetivo só é possível por o espírito do mundo. Ele existe, né? É como se o Hegel ele meio que criticasse um pouco o que o Kant fala, que o conhecimento objetivo não existe, porque o Hegel vai dizer, não, o conhecimento objetivo existe, mas ele só existe para o espírito do mundo. O espírito do mundo é o único que conhece tudo de todos os tempos, ele é o único que conhece tudo objetivamente. O conhecimento humano, ou o espírito do homem, o espírito humano, ele é uma razão progressiva, né? A razão humana, o espírito humano, ele é progressivo e subjetivo, só conhece a si próprio, né? Então, o espírito do mundo, o único que compreende a si mesmo, e o espírito do homem é o que conhece a si na sua realidade, no seu tempo, no seu contexto. Então, o espírito do homem é subjetivo, só pode ter um conhecimento subjetivo. Da mesma forma, eu tenho a busca pela compreensão do ser humano, do indivíduo contextualizado, historicizado, a partir das suas experiências e um conhecimento ligado a essas experiências. Beleza? Ele vai propor então para justificar essa negação de um ponto fixo do conhecimento e essa mudança do pensamento de geração em geração, ele vai propor o que nós chamamos de dialética moderna, tese, antítese e síntese, que vai se compor do seguinte: a cada momento do tempo, contextualizado no tempo, a cada momento do tempo, a cada momento da história, a cada contexto, a cada lugar em que essa história acontece, uma forma de conhecimento surge no espírito do homem. O homem, o ser humano, conhece e produz conhecimento a partir da sua experiência, do modo como essa experiência compõe a razão, do modo como a experiência e a razão são afetados pelo tempo e pela história. Então, a tese ou uma teoria é aquilo que surge no tempo do espírito do homem, né? Então vamos pegar, por exemplo, aí, como a gente estudou ali lá no início de Fundamentos, nós estudamos o período cosmológico. O período cosmológico seria, inclusive o Hegel é um grande estudioso de história da filosofia, o período cosmológico seria então o primeiro período de reconhecimento da atividade da razão humana ou do espírito do homem. Nesse período cosmológico, o que nós temos? Nós temos um contexto, nós temos uma história, nós temos um contexto temporal e histórico que vão influenciar na forma como a experiência e o pensamento humano se organizam. E aí aqueles filósofos, então, vão explicar e produzir conhecimento a partir
da cosmologia. Todo mundo ali, apesar de explicar de formas diferentes, estão unidos por um modo de conhecimento daquela geração, daquele período, que é não só período de uma experiência e de uma razão humana, como um período temporal e histórico, contextual. Então, a tese que surge então neste período, chamado período cosmológico, é a tese daquele momento, é a tese da cosmologia, a explicação da origem do universo. E aí nós temos o período antropológico. O período antropológico é um período posterior e ele vai sempre produzir, o período posterior vai nascer por se caracterizar por uma nova experiência, um novo conjunto de experiências e de razões e outras temporalidades e historicidades. Eles vão ser influenciados pela tese e surge aí uma antítese. A antítese não necessariamente precisa ser uma tese contrária, ela pode ser complementar. O que caracteriza a antítese é que a antítese ela vai se diferenciar da tese ou vai ser desenvolvida a partir da tese. A tese já não vai ser mais suficiente e aí vem uma nova tese que é chamada de antítese por ela estar sempre ligada à tese. A antítese não é nova porque ela vai discordar totalmente ou não vai se atrelar à prática anterior. Não, sempre a tese vai influenciar uma nova tese, sempre nós vamos ter essa relação. Então a antítese vem como não necessariamente uma forma de contrariar, de criticar, de fazer com que essa tese seja posta em anulação, mas é algo que se desenvolve a partir da tese anterior. Então é como se assim, a cada tempo, a cada história, a cada tempo novo, a cada novo contexto, eu tenho uma nova tese. Sendo que a nova tese vai sempre estar atrelada à tese anterior, e isso é chamado de antítese. A síntese, então, vai ser uma nova tese também, só que sintetizando as outras duas anteriores. Então aqui eu tenho, por exemplo, o período cosmológico, ou pré-socrático, ou o período antropológico, ou socrático, e o período pós-socrático, ou o período dos impérios, ou o período do Império Romano ali, que nós vamos ter novas teses, né? Aqui o período cosmológico, o cosmo como elemento inicial, a antítese, o período antropológico, o antropos como elemento principal, e na síntese a própria organização da educação, como nós vimos no Império Romano, como elementos essenciais, unindo esses dois para dar continuidade a esse conhecimento. Então, para o Hegel, o conhecimento ele vai se organizando dessa forma, ou seja, a cada mudança de geração há uma mudança de pensamento que é influenciado historicamente, temporalmente, contextualmente pelo período anterior. O período anterior ele faz parte deste novo período e assim sucessivamente. Então nós temos a tese, uma teoria, uma antítese, uma contra-teoria ou complemento de teoria. Lembrem, a antítese não necessariamente é uma contradição, é algo que é contra a tese, mas ela pode desenvolver e ela sempre vai se desenvolver esse pensamento a partir da tese anterior. E a síntese vai então sempre pegar as teses anteriores, duas ou mais teses anteriores. Cada uma dessa aqui é uma nova tese e esse movimento continua, né, ad infinito. Tese, a síntese é a antítese da antítese e assim por diante. Eu não sei se me fiz entender aí. Beleza? Então, nós temos a superação das individualidades pela própria contextualidade, pela história. Então, o indivíduo não será compreendido a partir de si mesmo, mas apenas e só pode ser compreendido no contexto. Contexto entendido aqui com tempo e história. Então, nós temos a superação das individualidades com relação a entender esse contexto histórico aqui. É lógico que o Hegel vai ser muito criticado, porque todas essas suas compreensões aqui, elas vão estar, apesar do Hegel falar em historicidade, apesar do Hegel ter esta compreensão, o Hegel vai ser idealista, vai ser considerado um idealista, porque ele vai falar que isso daqui
só é a nível de razão, a nível de ideia, como o conhecimento é desenvolvido. Então, ele não tem uma ação tanto, ou uma influência tanto, por exemplo, do próprio materialismo, do próprio mecanicismo. O contexto aqui o contexto do Hegel, ele é puramente filosófico. E muito dessa teoria aí, principalmente para os próprios materialistas e para o materialismo histórico que vai surgir também na Alemanha, vai surgir com uma grande crítica aí ao Hegel, que vai defender tudo isso aqui, principalmente a sua dialética moderna, a partir do nível da ideia, a partir do nível do conhecimento. Acabamos então. Hegel seria o nosso... Eu trouxe o Kant e o Hegel apenas mesmo para fins de conhecimento, assim, para a gente entender nesse momento aqui que a gente viu lá em História da Psicologia, né? Esse momento dos experimentalistas, dessa ciência moderna, de como essa ciência vai influenciar na Alemanha, o que tem como base ali na filosofia alemã, que vai contribuir para esse momento histórico aí da psicologia ou pré-psicologia científica. Beleza? Então temos aí Kant e Hegel como o final do nosso caminho do primeiro bimestre. Então é isso, pessoas. Aqui nós finalizamos todo esse período, então, lá da Antiguidade Grega até a Idade Moderna. Estamos aqui já na Idade Moderna, século XVIII, e vimos aí todo o movimento de pensamento desde a Antiguidade Grega, né? Então ali começando o período cosmológico, o período antropológico, pulamos e falamos dos impérios, o Império Macedônico, o Império Romano, falamos da Idade Média também, apenas por esse ponto de vista desse desenvolvimento lógico do conhecimento, como a gente está estudando nessa disciplina, e chegamos na Idade Moderna. Relembro lá a todos, desde o início da aula, né, desde o início das nossas aulas, que isso, né, que nós estudamos, isso que eu falei para vocês até agora, é apenas uma parte do conhecimento. Ele não corresponde a uma verdade absoluta, não é a única maneira de se compreender esse movimento, mas foi uma escolha lógica, foi uma escolha possível e um desenvolvimento lógico a partir de uma perspectiva, né, que foi escolhida para que a gente seguisse na disciplina, mas não representa nenhuma verdade absoluta, não há nenhuma intenção em defender, em dizer que essa é a única forma de compreender este movimento. Essa é uma forma possível de compreender esse desenvolvimento do pensamento ocidental. Beleza? Mas existem outras formas, existem muito mais aí a se conhecer de todos esses filósofos, de todos esses períodos que nós estudamos. Então, entendam tudo isso, entendam toda essa parte aí do primeiro bimestre como apenas uma perspectiva possível, mas uma perspectiva, inclusive, que tem como fundamento aí, que tem como base os próprios limites deste professor que vos fala. É lógico que temos aí várias outras possibilidades de compreender esses períodos. Beleza, galera? Nenhuma verdade é uma verdade absoluta, nenhum conhecimento é um conhecimento absoluto, e a gente já viu isso, por exemplo, com o próprio Hegel e com Kant agora. Não temos qualquer condição de gerar um ponto fixo de conhecimento, de conhecer a realidade por inteiro. Tá? A cada momento e a cada possibilidade, uma nova perspectiva de conhecimento. Chamo vocês então e desafio vocês a buscarem outras formas e outras informações também para compor aí o caminho de vocês. Show? Finalizamos então a nossa disciplina de fundamentos. O que acontece, Priscila, é que a gente tem, e talvez seja uma forma de explicar isso, de compreender isso, nós temos um período de mudança em vários desses contextos.
mudanças que vão afetar muito a forma como essas pessoas compreendem o mundo. Vamos fazer, logicamente, guardado todas as devidas proporções, vamos fazer um paralelo, uma metáfora com o que a gente... Giovana presente. Com o que a gente está experimentando agora. Né? Por exemplo, nós estamos passando por um período em que existem mudanças em todas as nossas relações, existem mudanças na nossa forma de experimentar e de compreender o mundo em que nós estamos vivendo. E a gente não tem ideia de como a gente vai sair disso. A gente sabe que a gente vai e a gente está trabalhando para sair disso. Mas a gente não tem ideia das consequências reais disso tudo, em nenhum nível. Em nenhum nível, principalmente se a gente for falar em nível de experiência humana, de relações humanas, de como que a nossa cultura vai mudar com relação a esse período que a gente está vivendo. Então, hoje nós estamos num período em que está claro, e que é bem claro, que, alguma coisa está acontecendo aí, e que alguma coisa vai acontecer também em consequência disso. Esses períodos de mudança, eles logicamente afetam as pessoas de modo diferente, assim como tem muita gente sendo afetado bem gravemente por esse período que a gente está vivendo. A gente tem aí um aumento de casos e de crises de ansiedade, crises depressivas, né? Eu tô também fazendo acompanhamento psicológico online, né, dando essa terapia online, né, fazendo atendimentos online, e nossa, o quanto se intensificou muito. Eu estou fazendo parte de 2 grupos terapêuticos que foram feitos, 2 grupos de terapia e de acompanhamento terapêutico lá para Manaus. Eu fui chamado para compor, né, como psicólogo, esses 2 grupos, e estou dando meio que estou acompanhando, né, estou dando um suporte para esses grupos terapêuticos. E, gente, o que tem de gente realmente com um sofrimento muito grande, um sofrimento de ordem psicológica muito grande aí nesse momento, é bem intenso. Então, assim, todo período, e como esse período de grandes mudanças aí na própria Alemanha, como a gente viu, a última a se organizar territorialmente, politicamente, todas as disputas que nós temos com relação ao conhecimento, à ciência, isso vai causar, logicamente, o modo como essa galera começa a questionar os seus valores, a questionar aquilo que supostamente se conhecia pelo mundo, gera o que hoje nós estamos sentindo. Eu, por exemplo, entendo muito esse período que a gente está vivendo agora como um período de luto. E muita gente não consegue reconhecer esse luto, porque a gente perdeu. A gente perdeu o nosso cotidiano, a gente mudou o nosso cotidiano, a gente perdeu muita coisa simbolicamente com esse isolamento. E a gente está vivendo, sim, um período de luto muito grande, em que a gente acaba sendo bem influenciado, muitos bem influenciado por essa forma como lidar, essa forma de lidar com esse luto. Então, do mesmo jeito, esses filósofos, essa galera passou por períodos de mudanças na concepção de mundo, e a própria ciência vai questionar muito essa concepção de mundo. E ao se permitir questionar essa concepção de mundo, isso traz um certo modo, uma certa mudança no modo de funcionamento, ou um certo modo de funcionar, um certo modo de ser, também aí, que pode ser identificado como patológico. É lógico que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa determinação, com essa composição de patologias, mas eu acho que toda realidade, toda mudança, em todo momento da nossa vida, em todo momento da história, o ser humano vai ter elementos que vão compor aí, né, como a gente já viu com Hegel na sua historicidade, vão compor aí a forma desse pensamento. E é isso, assim, essa galera, como você falou, tem sempre uma questão de ordem psicológica, justamente por isso. Eu acho que o ponto que você coloca aí, será que eles estavam tão à frente que acabavam por adoecer o psíquico? Eu acho que eles estavam num momento e acabam chegando num ponto em que eles questionam a realidade posta.
a realidade que se impõe. E quando a gente questiona, a gente acaba tendo uma certa mudança na nossa posição. O questionar, beleza, Milênio, o questionar, ele acaba nos impondo essa forma de ver diferente, né? Então, e nos impõe esse luto. Toda vez que a gente muda o jeito em que a gente entende as coisas, a gente tem que encarar a perda do que a gente via anteriormente. A gente encara lutos diários, assim, quando a gente cresce, quando a gente muda a nossa concepção sobre as pessoas, quando a gente muda a nossa concepção sobre as coisas e como a gente vive, a gente encara um pequeno luto. Esse luto ele pode ser encarado com maior ou menor intensidade, dependendo de como isso impacta nas suas relações cotidianas. E isso é a forma quando a gente tem um conhecimento que põe em dúvida o que a gente julga pré-conhecer, o que a gente julga já saber, assim, eu já conheço, assim, eu já sei que isso é dessa forma, a gente já julga ter a verdade sobre aquilo, e aí vem outra coisa, vem uma possibilidade, vem uma outra forma de a gente compreender aquela realidade, a gente entra em dúvida, né? A gente entra em luto aí. E isso é o que acaba, entre aspas, por adoecer, ou a gente ver uma forma de adoecimento. Porque existem várias formas de lidar com o luto, existem várias formas de lidar com a mudança. Beleza? Olha, Caroline, legal. O que tu acha? A gente ama porque evoluiu ou evoluiu porque ama? Parece aquela... Sabe o que eu lembrei agora? Não sei se vocês pegaram, mas esse comercial, acho que muitos de vocês são mais novos, mas teve um comercial, acho que foi no final da década de 90, que perguntava assim: Tostines, Tostines. Tostines é fresquinho porque é gostoso ou é gostoso porque é mais fresquinho? Parece um tipo dessas perguntas, assim, né? A gente ama porque evolui ou a gente evolui porque ama? Bom, eu acho que, né, se a gente for pensar essa composição, eu como fenomenólogo vou dizer os dois, né? Eu acho que a nossa evolução, o nosso crescimento, ele tem muito a ver com a nossa forma de sentir o mundo, assim como a nossa forma de sentir o mundo também vai constituir aquilo como nós compreendemos essa evolução e a nossa própria evolução. Então eu fico aí com o Kant e o Hegel, que vão dizer assim, cara, são os dois, né? A gente constitui e é constituído pelo mundo ao mesmo tempo. Exatamente, né? Então a gente vai... na verdade, quando a gente diz faz sentido, é porque a gente procura, né, pelo sentido. A gente quer... Acho que é uma das coisas mais legais, mais bacanas do ser humano. A gente quer entender. Né? E a gente realmente entende quando a gente busca sentido para aquilo. Por exemplo, quando a gente fala de aprendizagem, todo mundo tem capacidade de aprender. Todo mundo tem capacidade de aprender qualquer coisa. O que vai diferenciar a aprendizagem de um para outros? O quanto a gente quer aprender aquilo. Né? O nosso desejo de fazer com que aquilo faça sentido para a nossa vida. Esse é o grande... Cara, isso é maravilhoso no ser humano. Né? Porque a gente, quando uma coisa faz muito sentido pra gente, a gente aprende. Que a gente vai chamar aí, o Alzheimer vai chamar isso de aprendizagem significativa. É quando faz sentido, é quando mexe, é quando incomoda, é quando diz assim, caraca, isso está fazendo eu questionar toda a minha realidade, tudo aquilo que eu conheço. E, gente, o processo terapêutico é isso. Né? O processo terapêutico está exatamente centrado nas coisas que fazem sentido e que deixam de fazer sentido e que precisam ser ressignificadas. Né? Então, por quê? Porque quando que a gente começa a questionar a nossa existência, quando que a gente começa a questionar as nossas coisas e a gente vai no psicólogo, né? Para assim, nossa, eu preciso de ajuda aí porque tem uma coisa que eu estou questionando e eu não estou conseguindo mais compreender, isso não está sendo mais suficiente para mim, porque isso não faz mais sentido. E aí o luto, né? Aquela dificuldade que a gente tem de largar aquilo que fazia tanto sentido para a gente até pouco tempo, esse luto faz com que a gente diga, não, mas não pode,
poxa, era assim, por que mudou, né? E essa mudança toda faz com que a gente experiencie a perda e experiencie o luto nisso tudo, né? Então, isso é o processo terapêutico. O quanto a gente se agarra àquilo que a gente acredita, aquilo que faz sentido, e o quanto é sofrível a gente perder esses sentidos. A gente procura sentidos, a gente procura entender tudo o tempo todo. Isso é maravilhoso em nós, né? Isso é maravilhoso no ser humano, o quanto a gente quer entender a nós mesmos, o quanto a gente quer entender o mundo à nossa volta. E isso é o que nos move. Isso é o que nos move. Isso é o que deve mover vocês, por exemplo, durante esses 5 anos. Vocês precisam querer entender. Né? Não basta simplesmente só, como eu falei no início das aulas, sentar nas cadeirinhas mágicas e esperar que o conhecimento entre, né, na cabeça de vocês. Ou ficar na frente, ver uma aula online e esperar que o conhecimento simplesmente venha. É preciso querer, é preciso fazer por onde, é preciso buscar outras formas e o próprio caminho de vocês para entender e para que se faça sentido na vida de vocês. Beleza, pessoas?